Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou Vanessa Dutra, coordenadora técnica aqui na Additiva, e vou conversar com vocês hoje sobre o mercado de tintas industriais e os produtos que estão disponíveis no nosso portfólio para atender aí as diversas demandas desse mercado. Bom, falando um pouquinho sobre a Additiva, a Additiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais, atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro e tem aí um extenso portfólio, né, formado por produtos de grandes indústrias aí renomadas. A Additiva conta com 3 centros de distribuição, localizados em Canoas, Rio Grande do Sul, Itajaí, Santa Catarina e Mauá, São Paulo. Além da nossa matriz, né, que fica em Porto Alegre, a gente conta com essas unidades, então, para atender aí com bastante agilidade todos os clientes em todas as regiões do Brasil. As matérias-primas comercializadas pela Additiva, elas são destinadas para vários segmentos industriais, né, como adesivos, agroquímicos, construção civil, couro e têxtil, tintas, soluções automotivas, polimerização, óleos e lubrificantes, metalworking, limpeza doméstica institucional, e mais recentemente também com plásticos e no mercado de impressão 3D. Hoje eu vou falar então sobre a importância do mercado de tintas no Brasil e vou apresentar para vocês algumas das principais resinas e aditivos que compõem o nosso portfólio e que são usadas para formulação de tintas para uso industrial. Eu vou apresentar também algumas características desses produtos e as principais aplicações. E no final, nós vamos ter um espaço para responder as perguntas que vocês podem já enviando pelo chat ao longo da apresentação. Para contextualizar um pouco, então, falando sobre o mercado de tintas, o Brasil é um dos 5 maiores mercados mundiais. O Brasil participa com produtos de alta qualidade, que são comparáveis, né, com os produtos dos grandes centros mundiais de produção, e fabrica tintas para todas as aplicações possíveis. Os segmentos de tintas industriais e automotivas, que são o foco do nosso webinar de hoje, eles representam juntos aproximadamente 17% do mercado de tintas no Brasil. As tintas são consideradas produtos essenciais, indispensáveis para diversos setores e são usadas para proteger, aumentar a durabilidade, embelezar e valorizar praticamente todos os tipos de bens e estruturas. O mercado brasileiro ele é bem amplo e apresenta inúmeras oportunidades. E é por isso que é fundamental que os fabricantes de tintas que estejam constantemente se atualizando e inovando em termos de melhorar a qualidade dos seus produtos, de agregar valor, né, agregar tecnologia, com o uso de matérias-primas de alta performance. A indústria de tintas está num processo contínuo, né, de evolução, acompanhando e também se antecipando às tendências globais e locais, tanto no que se refere às demandas da sociedade, envolvendo temas como sustentabilidade, facilidade de aplicação, melhoria de desempenho e qualidade, adição de novas funcionalidades nos produtos e também em relação ao atendimento das exigências cada vez maiores, né, das novas legislações ambientais e de proteção à saúde. Então, por esse motivo, nós selecionamos aqui um conjunto de matérias-primas que se destinam justamente para esse propósito, de agregar valor e qualidade para as formulações de revestimentos para o segmento industrial, que são as tintas protetivas, né, para substratos metálicos e para piso industrial, para o segmento automotivo original e repintura,
e para o segmento de madeira industrial, que são as tintas e vernizes para parquet, tinta para indústria moveleira e também para flat stock, que são os produtos pré-acabados ou produtos prontos para instalação e montagem, e também a parte de finishing foil, que é a imitação da madeira a partir do papel impresso. Em todas as formulações de tinta, a resina é o componente básico. Ela é o ligante que vai ser o responsável por manter tudo o que nós colocamos na tinta aderido sobre o substrato. Quando se fala em tinta protetiva, a resina é o que vai fazer aquela camada protetora sobre o metal que a gente quer proteger, sem deixar nenhum espaço do substrato exposto. Então, a gente inicia aqui falando sobre os sistemas poliuretânicos, que são uma química muito usada, né, em tinta industrial. Nesse sistema, que nós chamamos de bicomponente, nós sempre vamos ter os poliisocianatos, que vão reagir com uma resina que tem uma hidroxila livre, formando o poliuretano, onde se tem, então, a mistura, né, dos dois componentes para se obter a tinta final. Para esse tipo de sistema, a umidade é um fator crítico, porque os isocianatos reagem com a água, então é necessário ter aí uma manipulação adequada dos produtos para evitar reações indesejadas com a umidade do ar. Os sistemas PU, eles são bem versáteis, graças à variedade de aplicações, né, possíveis com eles. São produtos de alta resistência química, alta resistência mecânica e um diferencial importante é a alta resistência à luz, que é, né, que a gente chama de resistência ao intemperismo. Então, para sistemas PU, nós temos a linha Joncril Poliol, que são as resinas com hidroxila livre que vão reagir com os poliisocianatos. O Joncril RPD 950, ele tem um diferencial que é uma cura muito rápida, que ocorre a temperatura ambiente, e por isso ele é muito indicado para repintura. O Joncril 507, ele é uma resina com 80% de sólidos, então um produto, né, com altos sólidos, bem difundido no mercado e com uma viscosidade baixa, o que é também um diferencial, porque viscosidade baixa e altos sólidos são duas características difíceis de conciliar em um mesmo produto. E o Joncril 933 é uma resina altos sólidos também, mas para situações onde se necessita de um índice de hidroxila menor, por uma baixa demanda de isocianato. E na linha Basonate, nós temos os poliisocianatos, que são os produtos baseados em HDI, que é o hexametileno de isocianato. O Basonate HI 190 BSNG é indicado para maior reticulação. Ele apresenta uma resistência maior. Já o Basonate HB 175 MPX, ele é indicado para os casos em que a demanda de resistência não é tão grande, né? Uma demanda menor, de resistência um pouco menor, com um teor de isocianato em torno de 16%. Ambos os produtos são referência no mercado, né, para sistemas poliuretânicos. Em relação às aplicações, então, os sistemas PU, eles podem ser usados em situações de baixa a média demanda de resistência, como DTM, por exemplo, onde o acabamento é aplicado direto no metal, ou seja, uma camada apenas, né, é suficiente para conferir a proteção necessária, e também em aplicações de alta demanda de resistência química e anticorrosiva, como em ambientes com atmosfera com alto índice de poluição ou ambientes costeiros, no caso de produtos para proteção marítima. Então, eles vão aí na formulação de top coats para essas aplicações. E são usados também para formulação de primers e clear coats para repintura automotiva. Outro sistema importante e muito usado dentro do mercado industrial é o sistema epóxi, onde existem alternativas de poliamidas e aminas modificadas, que são os agentes de cura para a reação com as resinas epóxi, para a formação do filme polimérico.
Então, esse sistema, ele não tem muita resistência à luz, ele não tem resistência ao intemperismo como o sistema PU tem. Então, ele é indicado para ambientes internos ou para primers para a parte externa, onde, nesse caso, ele tem um desempenho excelente com relação à resistência química e mecânica e também excelente adesão aos substratos. Mas ele não pode ser a última camada, porque ele não apresenta resistência ao intemperismo. Então, para resistência à corrosão, esse sistema é muito bom e muito utilizado. Os principais produtos que temos nessa linha são o Versamid 115, com uma maior resistência à corrosão e uma viscosidade alta. O Versamid 125, para uma viscosidade média. E o Versamid 140, com uma viscosidade mais baixa. Aí, com esses produtos, a gente abrange, então, todas as necessidades de range de viscosidade nesse sistema. O Versamine C31, ele é uma amina cicloalifática modificada, usada principalmente para formulações para piso, com efeito autonivelante, com brilho muito bom e baixa tendência ao blushing para pisos industriais internos. Já para pisos externos, a gente tem que optar por um sistema PU. Bom, sistemas epóxi, então, por apresentarem uma alta resistência anticorrosiva e excelente adesão, eles são usados em aplicações industriais e de manutenção marítima de alta demanda de resistência, para formulação de primers e coats intermediários e em aplicações para pisos industriais, né, para formulação de primers e top coats para pisos internos. Eles são usados também para formulação de primers para repintura automotiva. Bom, além do PU e do epóxi, temos também as dispersões base-água. Para esse sistema, nós contamos com uma tecnologia diferenciada de resinas que tem modificações nas suas cadeias poliméricas que permitem obter características especiais de adesão em substratos difíceis, como metal e vidro, e alta resistência química. Eles não são como as dispersões comuns base-água, que são feitas com surfactantes convencionais, iônicos, de baixo peso molecular, onde se tem a estabilização das partículas dos monômeros convencionais. No caso das dispersões base-água para o uso industrial, a gente tem uma tecnologia diferente para obter essas propriedades. Uma das tecnologias usadas é estabilizar a resina com um polímero chamado ASR, que é uma resina álcali solúvel, que é uma resina que faz as vezes de um surfactante, e ela é o principal agente estabilizante. E com isso se consegue formulações muito robustas no que se refere a tempo de secagem, alta resistência, baixa formação de espuma. Quando se fala em tinta protetiva, é muito importante uma boa formação de filme. E aí, o porquê que as tecnologias base-água são um diferencial. A formação de filme no base solvente, ela é simples evaporação, e aí a gente tem as cadeias poliméricas que formam o filme. Já no base-água, a gente tem o efeito de coalescência. Então, além de evaporar a água, acontece o encontro das partículas para uma boa formação do filme, com o uso de agentes coalescentes para favorecer isso. Então, temos que ter um filme para proteção anticorrosiva muito robusto, né? Um filme que não permita que passe água e que esse metal fique exposto. Então, as condições de secagem, né, vão ser sempre um ponto de atenção nessas tecnologias base-água. A gente precisa garantir uma formação perfeita do filme para não ter corrosão. Então, os produtos desenvolvidos por essa tecnologia e que atendem essa demanda, então, são a Joncril Pro 1532, com uma excelente proteção à corrosão, uma resistência muito boa, compatível com pigmentos anticorrosivos, inclusive. Com ela é possível fazer uma formulação bem robusta para anticorrosão. Ela tem secagem rápida, né? Secagem ao toque em 15 minutos, a temperatura ambiente. Então, é um produto que vai para primer anticorrosivo, acabamento top coat e também para DTM, que é Direct to Metal.
e também para pintura de autopartes, na parte de automotivo, no mercado de automotivo. A Joncril 1915 é um produto para madeira industrial, com excelente resistência ao blocking, e pode-se fazer a dispersão do dióxido de titânio, um pigmento branco direto nessa resina. Ela vai para flat stock, para revestimentos de compensados, MDF e para finish foil, que são aqueles papéis impressos que imitam a madeira. E a Joncril 8383 é uma emulsão de autorreticulação, né, um produto com ótima adesão em vários substratos e ótima resistência à água. Ela é recomendada para aplicações em concreto, madeira, plástico, vidro, e é ideal para formulação de primers para pisos industriais. Bom, quando a gente fala de sistemas de pintura industrial, é importante falar sempre sobre a resina Laropal A81. Ela é uma resina ureia-aldeído, que é um produto de referência no mercado, é indicada para fazer concentrados de pigmento universal. Ela tem compatibilidade com vários sistemas, né, nitrocelulose, alquídico, PU, epóxi e muitos outros. Então, com o objetivo de facilitar o processo de tingimento das bases, né, eliminando a necessidade da produção de um concentrado de cada cor para cada sistema. Então, sendo possível formular apenas um concentrado por cor, que poderá ser utilizado, então, em várias bases, né, vários sistemas diferentes. No exemplo aqui, no slide, a gente tem, ao invés de 16 concentrados, então, de pigmento, né, um para cada cor e para cada sistema, eu vou ter, então, apenas 4 concentrados universais de cores diferentes que vão ser usados em todos os sistemas. Bom, entrando agora nos sistemas de cura por UV, nós temos aí os monômeros, né, oligômeros fotocuráveis para aplicação em madeira, em sistemas de alta produtividade, né, em que a cura ocorre quando submetidos à luz UV. Para esse sistema, nós temos a linha Laromer com diversos produtos, né? Laromer LR8986, que é um epóxi acrilato de baixa viscosidade, a UP35D, que é um oligômero de poliéster insaturado, né, com muito boa adesão, Laromer PR9052, que é um acrilato especial com resistência, uma ótima resistência à abrasão, Laromer UA8983 Aqua, que é um uretano acrilato base água, a UA9005 também, um uretano acrilato base água, com uma excelente resistência química e a riscos, e a Laromer PE22 Aqua, que é uma emulsão de poliéster acrilato com muito boa dureza e muito boa resistência química. Então, esses produtos, eles são destinados principalmente para aplicações em madeira industrial, como parquet, né, nas várias camadas necessárias para conferir a resistência, e no mercado de finish foil, que é a imitação da madeira a partir do papel impresso, né, para a formulação dos top coats usados aí nessa aplicação. E também os produtos por cura UV são usados na indústria moveleira, tanto em clears para madeira maciça, né, que mantém o aspecto original do substrato, quanto em tintas pigmentadas. E clears também, né, para os materiais alternativos à madeira, como MDF e melamínicos. Bom, agora a gente vai entrar na parte de aditivos, né, falando das possibilidades para uso nesses sistemas e aplicações comentados anteriormente. Então, os principais aditivos que compõem uma formulação de tinta industrial, tanto base solvente como base água, são os dispersantes, os agentes de superfície ou umectantes, os desaerantes ou antiespumantes, os modificadores reológicos, também chamados de espessantes, e os absorvedores de UV. A gente tem aqui, então, como dispersante para sistema base solvente, o EFCA FA4663. Ele é um produto referência no mercado. Ele é usado como dispersante e antissedimentante. Ele é muito bom para tintas de viscosidade muito baixa, em torno de 20 a 24 segundos em Cop4 4. Ele mantém o produto sem sedimentação e sem floculação. Ele é muito indicado também para sistemas que têm muita carga, né, como primers e wash primers. Ele dá excelente estabilidade para o sistema.
O EFCA FL 3777 é um agente de superfície para base solvente, um aditivo nivelante, né, bastante versátil. Ele evita defeitos de superfície, como casca de laranja, olho de peixe, crateras, né, problemas aí bem indesejados, né, e ele é ideal para top coats de aplicação por spray. Ele melhora muito o brilho e o acabamento final. Então, é indicado para sistemas com limitação ao uso de produtos à base de silicone, né, quando não se pode utilizar produto com silicone. O FKPB 2001, ele é um desaerante para base solvente. Ele é um produto sem silicone, também é um produto referência no mercado, né, compatível com diversos sistemas, indicado para vernizes para madeira, pisos autonivelantes, primers de repintura e industriais, aplicados tanto por spray ou airless, né, e é um produto bastante versátil. E o FKRM 1463, ele é um modificador reológico para sistemas base solvente. Ele é um produto mais voltado para tinta industrial mesmo, para obter aquele efeito antissedimentante e para dar uma certa tixotropia no sistema. Ele dá um certo corpo assim, para a tinta em repouso e, por consequência, ele evita a sedimentação e dá maior estabilidade para a tinta durante a estocagem. A compatibilidade desse produto é bem alta, então isso facilita o uso dele com diversos sistemas, né, diferentes, mas a grande utilização é para primers industriais, onde se precisa mais desse efeito tixotrópico e antissedimentante. Bom, agora falando de absorvedor V, né, o Tinovin 1130, ele é o produto à base de hidroxifenilbenzotriazol, indicado para tintas industriais, automotivas, arquitetônicas e vernizes. Ele vai tanto para sistemas base solvente como base água. Ele tem uma ótima sinergia com o Tinovin 292, que é um estabilizante de luz House. Então, o Tinovin 1130 é o filtro, né, que vai absorver a radiação UV, e o 292 é o combatedor de radical livre, que previne que o polímero sofra quebras, degradação, e com isso, né, vai perdendo peso molecular, vai perdendo as propriedades mecânicas e o brilho. Então, o absorvedor, ele previne e o House remedia, evitando a formação dos radicais livres, né? Como se fosse um produto de sacrifício no lugar do polímero. Então, por isso, a indicação de combinação dos dois. Então, para clear coats, se utiliza uma quantidade maior do Tinovin 1130, em uma relação de 2:1 com o Tinovin 292, e no caso de produtos pigmentados, geralmente é o oposto, numa relação de 1:1 ou até mesmo 1:2 do 1130 com o 292. Agora entrando então em aditivos para sistemas base água, especificamente, né? Temos o dispersante Dispex Ultra FA 4480, que é um produto 2 em 1, porque ele atua também como umectante. Ele é indicado para tintas industriais, bases, né, pastas universais de pigmento, e ele melhora o brilho e a intensidade de cor. E ele também pode ser usado para correção de floculação, né, numa pós-adição. Então, aqui a imagem mostra um teste de Hubalt, onde se faz uma fricção, né, sobre o filme, e onde foi feita a correção da floculação, né? Então, na aplicação da esquerda, a tinta está com bastante floculação, e a aplicação da direita já na tinta onde se utilizou o Dispex como uma correção aí da floculação, do problema de floculação, e ali mostra, né, que abriu o pigmento dentro da tinta. Agora, falando de umectante, né, os umectantes eles têm um papel muito importante na formulação de tintas industriais base água, porque devido à alta tensão superficial da água, a gente não se consegue aplicar uma tinta base água com a mesma qualidade de uma tinta base solvente, que por natureza já tem um nivelamento muito bom, né? A água ela não se espalha bem naturalmente sobre nenhuma superfície, e por isso a gente precisa de um surfactante para reduzir a tensão superficial do sistema
e possibilitar a aplicação nas superfícies diversas. Então, quanto maior a eficiência do umectante em baixar a tensão superficial, melhor vai ser a aplicação. O hidropalate WE3650, ele é um álcool graxo modificado não iônico e promove uma excelente umectação do substrato e um ótimo nivelamento da superfície. Ele tem efeito anticrateras também e está em conformidade com as legislações para contato com alimentos. Agora, falando do Foamstar SI 2299, ele é um antiespumante para sistemas base água. Ele foi criado especialmente para tintas industriais, principalmente para tintas de proteção marítima, para produtos aplicados por airless e spray convencional e produtos curados em estufa. Ele tem grande eficiência e velocidade na remoção de microespuma e é um produto, né, de alta performance à base de polisiloxano. Então, na imagem aqui no microscópio, né, óptico, a gente consegue ver a quantidade de espuma que o produto consegue eliminar, né, comparado com os outros produtos de mercado. Esse produto é indicado para produtos de alto brilho, ele não influencia no brilho das tintas. E, por fim, o Reovis AS1110, ele é um dispersante para sistemas base água, que tem uma boa aplicação em tintas industriais e automotivas, porque ele confere uma tixotropia que a tinta precisa ter para uma boa aplicação por spray. Ele dá uma viscosidade alta no repouso e quando se exala, ele flui muito facilmente. Então, é isso que precisa, né, numa aplicação por spray. Ele não pode oferecer resistência ao escoamento, senão ele começa a gotejar no bico da pistola ou o leque, né, formado pelo spray não vai ficar tão homogêneo, podendo dar defeitos na aplicação. Então, o Reovisa S1110 ele é muito bom nesse sentido e também em relação ao escorrimento. Quando a tinta é aplicada no metal, ele segura bem, ele evita o escorrimento. Bom, pessoal, agora então vamos à sessão de perguntas e respostas, né? Eu vou verificar aqui se a gente tem perguntas para responder. A gente tem aqui uma questão sobre o FKFA 4663, se ele tem fabricação no Brasil. Sim, esse produto tem fabricação no Brasil, né? Ele é o dispersante para base solvente. Ele é, inclusive, o antigo Texafor 963. Ele é conhecido aí no mercado, muitas vezes, por esse nome antigo, tá? E ele tem, sim, fabricação local. Tem aqui uma outra questão sobre se a linha Versamid tem produção no Brasil. Gostaria de receber mais informações. Sim, essa linha tem fabricação local, né? E com certeza a gente pode disponibilizar toda a informação necessária, né? A gente tem aqui os e-mails das pessoas que estão enviando perguntas e a gente pode enviar informações, né? Literatura, ficha técnica por e-mail. Outra questão aqui, se essa apresentação pode ser disponibilizada. Sim, a gente tem feito os webinars, né, da Aditiva e sempre disponibilizado eles no nosso canal da Aditiva no YouTube. Então, a apresentação vai ficar disponível lá para quem quiser acessar, inclusive os dos outros webinars que a gente já realizou também, todos estão lá. Outra questão, né, se ainda existe o antiespumante Perenol E1. Sim, ele é o nome antigo do produto, né, como ele era conhecido antes. E hoje ele se chama FKPB 2001, que é o desairante para sistema base solvente. Bom, acho que ficaram mais algumas perguntas ali, mas em função do tempo, né, que já estourou aí, a gente vai responder as demais por e-mail, então, para quem está enviando. E eu finalizo aqui, então, o nosso webinar, agradecendo, então, a participação, né, de vocês, e fico à disposição, então, pelo e-mail e telefone
aqui vanessa@aditiva.com.br para qualquer necessidade, né? E deixo o convite aí para continuarem ligados nos nossos próximos eventos também. Então, é isso aí. Muito obrigada e até mais.